Olá, sejam muito bem-vindos ao Alipod. Hoje eu tenho o privilégio de trazer um convidado aqui super especial. Ele tem um currículo imenso, ele já foi radialista, ele é médico, ele já foi ex-prefeito aqui de Juiz de Fora. Ele tem um currículo muito vasto, mas eu tenho o prazer de dizer que ele é meu amigo, amigo dos meus pais. Ele é uma pessoa importantíssima dentro da minha história e hoje veio aqui conversar com a gente sobre a nossa temática: fé, saúde, família e negócios. Seja muito bem-vindo, querido Antônio Almas. Obrigado, Aline, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês, mas só quero fazer uma correção nessa história toda. Radialista, na verdade, não. Eu experimentei o microfone numa rádio comunitária que a gente participava junto, inclusive com o Jonathan, que a gente viu crescer também nessa vida como radialista. Eu vou rebater, porque ele é muito sincero, assim, mas ele é muito humilde. Ele tinha rádio, ele tinha programa, ele fazia comentário na igreja, ele tem muito contato com microfone, com fala, com oratória. É uma pessoa que sempre me inspirou na minha trajetória e que hoje eu tenho o privilégio de compartilhar muitos momentos com ele. Vou te fazer um comentário aqui. O Antônio é meu paciente, olha só, eu que quase não atendo mais na odontologia, conservo o Antônio lá nas minhas consultas trimestrais, ele vai bonitinho, sempre nas consultas de retorno, então a gente troca ali informações, conhecimento, e ele realmente sempre me inspirou. Eu queria começar um Alipod, Antônio, falando um pouco sobre família, que eu sei que é uma coisa que toca seu coração. Antônio é muito ligado aos pais, os pais são referência lá em Francisco Bernardino. Eu já vi coisas do seu pai lá no Moinho, não tem? Tem. Da história lá. Então, o Antônio vem de uma família que é muito ligada à igreja, às tradições de família, uma família muito grande, mas também construiu uma família linda e é avô, gente, avô de uma princesa. Nessa vida de tantas coisas que você tem para administrar, de tantas carreiras, de tantas funções, qual que é o papel da família nesse emaranhado aí da sua vida? Na verdade, a família sim estabelece sempre uma base para a gente, né? Eu tive uma grande base e aí já não consigo, porque a perda, apesar de 3 anos já se fazerem da perda dos meus pais, mas ainda é muito presente, eles são muito fortes na minha vida e foram pessoas que, nas suas limitações, nas suas dificuldades, mas com uma grande capacidade humana de acolher os filhos, de trabalhar pelos filhos, eles me deram essa força assim, também para buscar constituir. Minha família, como eu digo, em algumas realidades religiosas, eu falo assim, ó, a nossa vida não é mar de rosa. Porque é mentira a família que é mar de rosa. A nossa família, das nossas dificuldades, das nossas dores, é como qualquer outra. Mas hoje Deus me recompensou também nesse processo, e você citou, que era uma das coisas que eu sempre preocupava, né? Feliz aquele que vê os filhos dos seus filhos. E eu não, ainda já minha filha, meu filho já com mais de uma idade maior do que aquela que eu tinha casado, eu ficava olhando assim, poxa, será que Conta a vez. Aí veio, fui abençoado, nós fomos abençoados aí pela chegada da nossa neta Cecília, que eu e a Heloísa nos realizamos nela, além dos filhos, obviamente, mas nela de uma forma muito especial. A Cecília, que agora infelizmente está lá em Fortaleza com a mãe, com o pai lá, os pais estão trabalhando lá, mas é a alegria. Cada dia que a gente fala com ela, as visitas que a gente pode fazer, estamos ansiosos esperando o Natal. Ai, que delícia. Eu e o Antônio somos tão conectados que eu também tenho minha Cecília, né? Sabe? A minha princesa mais velha é de nome Cecília. Quando eu soube do nome da neta, eu fiquei muito orgulhosa, porque assim, é um nome muito bonito, é conectado à história de Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos, não é isso? Então a gente tem toda uma história. E aí, falando um pouquinho mais sobre o seu pai, eu sei que é um tema difícil ainda para você, mas eu queria que você partilhasse para a gente na tônica da saúde, porque você é médico, você trabalha com as fragilidades das pessoas, dedicou, e eu fiquei sabendo que voltou a dedicar boa parte da sua vida
para trabalhar na hemodiálise, que é onde a gente tem pessoas ali muito fragilizadas. Mas de onde veio isso? Ou conta para nós aquela história do seu pai. Tinha um atendimento, eu que sempre passei na porta da casa dos seus pais, a sua em cima, tinha uma fila de pessoas assim do lado de fora do consultório. O que era aquilo? Aquilo era simplesmente cumprir uma vontade do meu pai. Quando eu passei no vestibular, naquela época as coisas eram muito complicadas. Você que morava na periferia, como é para qualquer pessoa da periferia de Juiz de Fora, das grandes cidades, você chegar a uma faculdade, e mais do que isso, a faculdade de medicina, né, aquele olhar que se tinha e ainda se tem sobre a profissão do médico. Meu pai, quando eu passei, teve a notícia, ele virou para mim e falou assim: meu filho, uma coisa eu te peço. Um momento durante toda a sua vida de trabalho aí, dedique a atender as pessoas que não possam pagar. Faça essa caridade, esse ato de caridade para poder atender. E virou mesmo um compromisso de vida, porque eu só sou o que sou por eles, porque eles me garantiram tudo. Eles me garantiram a oportunidade de estudar. Eles me garantiram a oportunidade de fazer a faculdade que eu queria fazer. E esses dias ainda comentando na minha turma que eu sou o primeiro ou o segundo mais novo da turma. Eu passei no vestibular ainda com 17 anos. Então isso era de uma riqueza para a gente que convivia na periferia. Hoje Bernardino já não é mais a periferia de Juiz de Fora, mas que a gente estava lá naquela periferia. Um dos meus pais, minha mãe com o primário, meu pai com o terceiro ano ginasial, e com tudo isso, com todas as dificuldades, eles puderam me dar o que eu almejava. Então, estou gaguejando, inclusive, porque a emoção sempre vem em falar deles. Mas é motivo de muito orgulho, certamente. E a sua história sempre impactou na minha, porque eu também sou de Bernardino, também vim dessa mesma origem simples, também sou de uma família onde fazer curso superior não era frequente. Meus pais são de baixa escolaridade, mas de altíssimo esforço, assim como os seus. E quando eu ia para a faculdade, naquela luta, e que eu passava em frente ao seu consultório, eu falava: ai, quando eu crescer, eu quero ser daquele jeito ali, igual o Antônio. Então eu sempre quis, e eu tenho muito essa veia de fazer trabalhos. A gente já trabalhou juntos na igreja durante muito tempo, de ajudar as pessoas, de impactar de alguma forma, né? E aí nós vamos para o próximo ponto, que é o ponto da fé. Eu queria te perguntar como é que linka isso então, o quanto a fé impacta na sua tomada de decisão, porque você já se meteu num outro ramo, que é o ramo da política, que é um ramo mais controverso. Eu lembro que um dia eu te perguntei na cadeira assim, falei: Antônio, como é que faz para uma pessoa honesta da igreja viver na política? Porque eu que não sou da política tinha uma visão diferente. E aí você me deu uma resposta muito linda, que você falou comigo assim: é só ser como eu sou o que eu sou em todo lugar. Então eu não sou mais abordado, eu me posiciono da forma como eu acho correto. É fé que faz isso? Toda essa... outra coisa muito, muito forte na minha vida é a questão de fé, né? Eu nasci e fui criado dentro da Igreja Católica, então tem toda essa experiência católica, mas eu acho que o grande negócio da fé é amor. É Jesus como a pessoa que simboliza o amor. E amor, no sentido que Jesus se expressa, é o sentido da caridade, caritas. É o sentido daquele que está sempre buscando estar a serviço dos outros. Então isso é a proposta da fé, é você se colocar tentando servir. Então isso já era. Aí você linka isso com a questão da política, e eu vou te dizer que foi na fé também. São duas situações. No pós-Vaticano II, floresceu muito na Igreja Católica a questão da teologia da libertação, que fazia o link da questão do serviço ao outro, buscando como base as comunidades da igreja primitiva, onde todos
colocavam tudo em comum e repartiam entre eles. E que nós deveríamos buscar essa construção. Independente da politização, dessas coisas que acontecem, mas o princípio era exatamente o princípio da gente buscar transformar a vida do outro. É o bem comum. Isso, e construir o bem comum. E aí, além disso, tem uma outra coisa que para mim, o link com a política, né, está numa fala de Paulo VI. Paulo VI disse, e Francisco repetiu depois, falou disso há um tempo atrás também, ele falou isso. Olha, a caridade é a forma mais elevada, ou melhor, a política é a forma mais elevada da caridade cristã. Porque através do poder político, você pode transformar muito a vida das pessoas. Muito. E a gente não pode achar que o meio político ele está só com as pessoas que não têm compromisso com o outro. Tem muita gente boa. Teve muita gente, apesar das... Eu entendo todas as críticas, porque cada um de nós fazemos críticas às outras pessoas ou a algumas situações só a partir do nosso olhar. Claro. Nós não temos todos os olhares. Então a gente tem que, inclusive, absorver quando a pessoa critica, porque ela não tem a visão do todo. Então a política, eu sei que politicamente tem muitas críticas ao nosso período na prefeitura, mas ali tinha um grupo de pessoas, se não todos, mas um grande grupo de pessoas que estava comprometida em ajudar a transformar a realidade da cidade. Fizemos pouco? Fizemos. Porque o que tem para fazer é muito, e é muito, e é muito mesmo. Mas fizemos aquilo que nos foi possível e demos uma parcela para transformar, para mudar a realidade de muitas pessoas. Como me foi salutar nas visitas que eu fazia, às vezes, a creches municipais, a escolas municipais, e ganhar um abraço tão feliz das crianças, que era gratuito. Eles não tinham nenhuma noção da disputa política ideológica. Eles estavam vendo ali uma figura de alguém que estava lá para abraçá-los também. Então foi muito gratificante nessas coisas todas. E acho que isso é a magia da vida. A gente não consegue impactar a todas as pessoas. Mas se você tem a leveza de deitar no seu travesseiro e falar assim, eu fiz bem para uma pessoa, o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, eu fiz e dei o meu melhor, isso é o mais importante. Eu acho que agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou, Antônio, que dirá um prefeito ou um político conseguir fazer isso, mas o importante é a gente dedicar a vida. Por último, eu queria passar pela tônica do negócio, da carreira. Nós, profissionais de saúde, não temos assim uma formação para negócios, né? A gente passa aí os nossos perrengues com gestão, com administração, mas você construiu uma carreira linda e aposentou. Então o Antônio finalizou a carreira. Foi bom, Antônio? Como é que foi para você? Conta essa história para a gente acabar. Na verdade, eu vou aqui usar a palavra do terapeuta comigo. Eu acho que isso resume tudo. A gente pode aposentar, mas não pode ir para o aposento. E durante um tempo, por conta das perdas que eu fui tendo na minha vida, do ponto de vista familiar, que são perdas, como foram a perda do meu pai e da minha mãe, também a perda da minha filha, o meu genro e a minha neta ter ido embora, que é uma perda. Então, através dessas perdas, eu dei uma de ir para o aposento. E isso me levou para um lugar ruim. Mas, há já alguns meses, voltei para aquilo que eu sempre gostei de fazer, ser médico. A política foi importante na minha vida? Foi, não nego. Foi uma experiência rica para mim enquanto pessoa. Mas o que eu gosto, sempre gostei de ser, é médico.
e voltei para a sala de hemodiálise. Voltei a trabalhar com os meus pacientes na sala de hemodiálise e ali eu me sinto gente. Ali eu me sinto naquilo que eu mais quero fazer, poder dar o pouco que eu sei para melhorar, para diminuir a dor das pessoas. Então, estou feliz, muito feliz de ter essa oportunidade que eu estou tendo de voltar a trabalhar. Agora, numa situação bem diferenciada, vou para só cuidar. Não tem nenhuma implicação gerencial, nada disso. É só o cuidado. Então tá bom demais. Ai, que lindo! Eu quis muito compartilhar essa história com vocês do Antônio, porque nós somos multifacetados, fazemos mil coisas ao mesmo tempo, mas todo mundo sonha, às vezes, né, numa parada, numa aposentadoria, e eu acho que o Antônio define exatamente como a gente precisa fazer isso, não na maneira de parar, mas uma forma de desacelerar. O nosso convite para hoje é isso, que quando for possível, você tenha a estrutura para desacelerar, mas mantenha fazendo aquilo que toca seu coração, né, Antônio? Então você colocou a sua verdadeira vocação ao serviço das pessoas, e aí soma com tudo isso que a gente falou, com a história dos seus pais, com a história de fé, com o seu exercício na política, construindo essa linda carreira que você construiu. Muito obrigada por dividir isso com a gente aqui no Alipod. Você é uma pessoa que mora no meu coração. Eu queria mais uma vez te agradecer por isso e desejar, assim, que a gente tenha muitos outros momentos para compartilhar boas histórias. Obrigado, eu que agradeço de estar aqui com você, partilhando também desse momento e podendo falar com outras pessoas. Lógico que as pessoas têm os seus olhares para cada coisa da vida da gente, mas podem ter certeza, eu me orgulho de algumas coisas. Me orgulho muito da família que foi a minha base, dos meus pais, do meu irmão, né, que também é parceiro na minha vida, dos meus amigos. Eu me orgulho muito de Bernardino, né? E me orgulho de ter sido médico, de ser médico, de estar podendo servir as pessoas. Ah, isso é lindo demais. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Aproveito para agradecer também os nossos parceiros, a Carpodonto, a The One JF, e dizer que eu espero vocês no próximo episódio do Alipod. Até a próxima!